Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Meu nome é Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. E hoje nós estamos, acredito, que fazendo o nosso último programa nesta casa, que muito nos honrou durante todo esse tempo. Não que estejamos saindo da TV Floripa. A TV Floripa está mudando de endereço, vai para uma casa nova, uma casa muito melhor. A partir da semana que vem você vai ter uma imagem digital, uma imagem em fibra ótica, tudo aquilo que você sempre almejou de uma TV, você vai encontrar aqui na sua TV Floripa. Nós temos, felizmente, uma programação maravilhosa e faltava um pouquinho de qualidade da distribuição em função do tempo que a TV tem, é uma TV comunitária que luta com dificuldades, mas nós estamos chegando lá, já estamos no 13º ano de vida e esperamos que na semana que vem já estejamos em casa nova. Eu trago hoje para vocês aqui para nos falar de um evento que vai ser realizado aqui na semana que vem. Estou aqui com a minha amiga Antonieta Schultz. É isso, Antonieta? É isso mesmo. Antonieta, o que você veio aqui nos contar? Semana que vem você vai estar aqui na TV Floripa, no Floripa em Foco à tarde, informando sobre esse mega evento que eu gostaria que você desse uma explicação, o que vai ser. Então, eu vim aqui convidar vocês para participar de uma linda festa que vai acontecer no dia 21 de janeiro, sexta-feira que vem, no Teatro Pedro Ivo, às 21 horas. É um evento que vai reunir vários artistas, músicos, dançarinos, cantores, atores, num momento de celebração à vida. Os ingressos estão sendo vendidos já lá no Teatro Pedro Ivo, na SC 401, e no espaço alternativo na Lauro Linhares, na Trindade, ao preço de R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. E é bom enfocar, né, Antonieta, que toda essa renda, além de cobrir os próprios custos do evento, essa renda, todos os artistas que são todos daqui da ilha, eles vão trabalhar sem cobrar absolutamente nada e toda essa renda será revertida para instituições beneficentes. A Antonieta vai estar conosco aqui na TV Floripa, a semana que vem, no programa Floripa em Foco, onde você vai poder passar mais detalhes, né, Antonieta? Então, dê o seu abraço e até breve, até a semana que vem. Então, muito obrigada por vocês dá o seu telefone. Sim, o meu contato, né? É o celular 9113 4217 e o 3206 2809. Então, estou aqui convidando vocês para participar dessa grande festa para nós celebrarmos a vida. Muito obrigada. Valeu, Antonieta. Um abraço, boa sorte. Bom, e aqui o nosso programa vai seguir agora. E nós vamos falar sobre um tema hoje que nós escolhemos, que sempre trouxe alguma coisa para nós aqui, de coisa boa. Nós estamos aqui hoje vivos em função disso. Nós vamos falar hoje sobre os relacionamentos do novo ciclo. Quem é que já não teve alguma situação de amor? Quem é que já não amou? Quem é que já não sofreu por amor? Quem é que já não fez loucuras por amor? Quem é que já não brigou? Quem é que já não se magoou? Então, por que nós hoje, nós humanidade, temos esse entendimento dessa forma? Nós temos coisas aqui que já falamos durante todo esse período que a gente faz o Vida Inteligente. A gente alimenta tipo de formas, pensamento, que fazem com que os nossos relacionamentos fiquem dificultosos, tais como ciúme, possessividade e outras coisas. A gente não consegue se relacionar
sem libertar o nosso parceiro, a nossa parceira. Os esotéricos, os exotéricos, classe que eu pertenci já um dia, sendo verdadeiro ou não, tinha uma coisa que me chamava a atenção e eu gostava muito, porque diziam que os relacionamentos do novo ciclo, eles seriam diferentes, ou serão diferentes, ou são diferentes, dentro do sempre, né? Onde não haveria mais ninguém ser dono de ninguém, não precisaria aliança, casamento, fidelidade, o meu filho, os nossos filhos, meus filhos, essas coisas todas. Então, acredito eu, assim falam os exotéricos, de que, hipoteticamente, em dimensões maiores, em outros mundos, todas essas coisas que se falam no meio espiritualista, que nós, há 6 anos, estamos entrando no 6º ano aqui, estamos tentando passar um outro lado dessas coisas que a gente tem lido por aí, no fundo fazem com que a gente se agrade com esse tipo de relacionamento, onde não houvesse mais discussões, brigas, propriedades, e todo mundo cuidasse de todo mundo, assim como acredito que tenha sido no passado. Então, eu recebo aqui com o maior prazer, nessa nossa celebração, além dos nossos queridos convidados aqui, né? Nossos queridos irmãos Rociclero, Alvim e Marino, e mais vocês que estão aí em casa. É um prazer receber o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Como é que você está, Jorge? Estou bem, estou ótimo. Está ótimo, assim que é gostoso ouvir. E tenho certeza que vocês aí em casa também estão bem, estão ótimos. Tiveram uma passagem maravilhosa, cada um dentro da sua crença, mas o importante é que nesses momentos de fim de ano todo mundo se harmoniza. Ninguém sabe por quê, uns pelo nascimento de Jesus, os católicos, outros porque tem festa, tem confraternização, troca de presentes, mas não importa. Acontece um momento mágico, um momento bacana, um momento que, se conseguissem as pessoas fazer com que ele fosse alimentado pelo bom sentido durante o ano novo que se avizinha, que já estamos vivendo, certamente construiríamos um novo ciclo muito mais rápido do que estamos construindo. Como é que você está, então, Jorge? Tudo bem, né? Está tudo ótimo. Tudo excelente. Eu estava falando da época de final de ano, né? E então fica todo mundo deseja paz para todo mundo, e feliz ano novo, Isso. E saúde, felicidade. Aí a gente tenta imaginar, e o assunto que você colocou hoje é relacionamentos no novo ciclo, né? Primeiro a gente tentar ver o que é o novo ciclo. Isso. Né? Para se ter uma ideia do que é o novo ciclo, e que ainda não é, ele já é uma realidade, já é uma coisa estabelecida, vitalizada, concreta, acontecida. Ele só não está perceptível ainda, né? Da mesma forma como não se percebe, não se ouve um ultrassom ou um infrassom, né? E só se vê aquilo que reflete a luz. Então, o novo ciclo, a gente já está mergulhado, a gente está imerso no novo ciclo, só que a gente não percebe. Mas para você ter uma ideia, fazendo uma analogia com os conceitos que nós temos de sensações e sentimentos humanos, né? O novo ciclo seria, por exemplo, você pegar a época de final de ano, né? Onde está todo mundo bem, contente, naquela expectativa, esperança, tentando pegar e remodelar a vida, redirecionar a vida, perdoando, prometendo tudo, né? Prometendo aquele corte, né, entre Sim. o ano que passou, né, e o que vai vir. Você pega esse corte, aquele momento em que está todo mundo muito feliz, e retira desse momento que está todo mundo feliz o ato da compra, que daí então tem essa questão do consumo, da indução ao consumo, esse tipo de coisa assim. Então você pega esse estar muito feliz, retira a conotação da compra, retira a conotação religiosa, e aí deixa essa felicidade sem nenhuma razão aparente, sem um quê nem porquê. Isso. Né? E uma outra diferença, na nossa realidade hoje, essa felicidade, esse bem-estar, essa ambiência de pacificidade, de permeabilidade ao divino, acontece só em uma semana. Você estenda esse período de uma semana para sempre. Então, é o bem-estar e a felicidade para sempre, sem nenhuma razão para se estar
de bem ou feliz. Esse é o novo ciclo. Mas foi muito bacana isso que você está falando, porque eu tenho percebido que o meu mundo é o virtual. Eu fico lá, você sabe que as relações são por lá, a mala direta, o contato com os telespectadores, que algumas coisas eu te repasso, né? Mas eu fiz muito nesse final de ano e senti o retorno disso cada vez mais forte, por isso que eu me entusiasmo, né? É exatamente de ver esse novo linguajar que a gente tem passado para as pessoas e elas têm assimilado e dizem, puxa, o que você está falando é verdadeiro, é lógico, porque eu digo, não limite o seu desejo. Por que você vai me desejar feliz 2011 apenas? Ah, não, porque depois eu vou renovar. Tudo bem, mas renove, mas deseje-me um feliz ano novo e deseje-me também um feliz sempre, porque aí você está, é ou não é? E isso tem sido aceito, tem sido ponderado e tem sido passado, isso é maravilhoso. Porque não se tem a percepção que quando você fala alguma coisa, quando você deseja alguma coisa, você não está pedindo, né? Você não está falando por falar, você está comandando. Perfeito. Você está fazendo com que aconteça. Então eu digo para você, desejo para você saúde, felicidade e consciência para sempre. Para sempre. Maravilhoso, né? Da mesma forma. Aí você vai viver 1000 anos ou 2000, 5000, o que eu desejei para você, ele transpassa qualquer conceito que a gente tenha e interfere no teu ser. Porque quanto mais abrangente é o desejo, quanto mais impessoal é o desejo, mais fortemente ele age em você, porque ele não tem barreiras. Eu digo para você assim, eu desejo que você tenha muita saúde no ano que vem. Aí você fala assim, pô, mas no ano que vem eu vou ter que fazer uma cirurgia para tirar uma pinta da minha sobrancelha, então pode ser que não. Aí você fala assim, eu desejo que você tenha saúde para sempre. Como para sempre você não mede, você aceita aquilo como verdadeiro, como real. Quando você aceita aquilo como verdadeiro, o meu desejo, que é um conglomerado de forças, ele é visto por você, quer dizer, ele olha para você e você olha de volta. Se instala em você a saúde para sempre, ou felicidade para sempre, ou consciência para sempre, e passa a ser uma realidade. É uma mecânica assim, simplicíssima, né, e completamente lógica. Agora é interessante também, isso aqui faz tudo parte do que nós vamos falar. Sim. É interessante que nós falamos aqui, nós não nos aprofundamos, porque ainda não é o momento. Linguagem de criação e linguagem de realização, isso. Ou linguagem humana e divina. Exato. Comunicação, isso, e criação. O interessante, por isso me veio aqui a mente para trazer a público, essa questão do sempre, porque quando a gente vai fazer a linguagem de criação, a gente, entre aspas, tem que enganar o hemisfério esquerdo para que ele não raciocine e já ele não consiga cortar essa questão da criação, né? Mas no sempre, isso que eu gostaria que você explicasse, no sempre ele passa pelo racional, ele passa pelo hemisfério esquerdo, numa boa para o hemisfério direito. Por quê? Você entendeu o que eu quis dizer? Claro que sim. Mas eu não entendo o porquê desse processo. Por isso que apareceu a pergunta. Não tem sim. No sempre eu não preciso enganar o meu hemisfério esquerdo. Trago-lhes um novo estado de consciência. Não mais admito que se diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Cada um constrói seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Palavras de J.H. Sim. Né? Henrique José de Souza. Um exemplo. Uma maneira de responder o que você está perguntando. Quando eu chego no final do ano e daí eu desejo a você tudo de bom, eu exteriorizo o que de melhor existe em mim, mesmo que durante o ano passado inteiro eu tenha sido uma peste, né? Naquele momento eu rompo as barreiras, né? E aquilo passa e se manifesta. Quando você fala sobre sempre, quando você faz com que um conceito abstrato tenha que ser compreendido pela mente concreta, como é incompreensível, é não analisável, ou a análise ela demanda um certo tempo e esforço, então o lado esquerdo, que são as barreiras que a gente coloca no dia a dia, o lado esquerdo do cérebro, na mente concreta, ela se desarma, fica permeável e aí aceita aquilo que pode vir a ser uma verdade. Por quê? Porque ela não conseguiu provar que não é verdade. Entende? Então, quando eu digo assim, você é rico, aí você vai dizer, não, realmente eu sou, né? Aí o lado esquerdo fala, pô, mas
Você não é dono disso, não é dono daquilo, você é isso. Aí começa, começa a levantar aquela parede, né? Aí no final você assim, puxa, realmente eu não sou. Né? E aí você vai e você força, não, mas eu sou. Aí você cria uma forma de pensamento que assim, é uma máscara para aquela realidade. Então, aí você está, na verdade, complicando mais ainda, assim, solidificando mais ainda o muro que te separa da realidade. Né? Aí você fala assim, não, você é rico. Né? Você é rico porque você tem consciência, tem sabedoria, você está vivo, você é o resultado de não sei quantos milhões de anos de evolução, você isso, a lei, isso, a única coisa que você não tem, momentaneamente, é dinheiro. Aí agora, por exemplo, né, a quantidade de dinheiro que você precisa é que vai te dizer se você é rico ou não. Se você fala assim, eu quero dinheiro para comprar o mundo inteiro, eu sempre vou ser pobre. Eu quero dinheiro para resolver todas as minhas necessidades, não sei o que e tal. Eu tenho o que é necessário, eu sou rico. Sou rico, então, perfeito. As tuas limitantes com relação ao que você está ouvindo é que vão permitir, né, que isso seja aceito ou não como uma verdade. Entende? E quando aquilo, então, ele não é retido pela tua mente concreta, ele passa a ser verdade, e aí passa do lado esquerdo para o lado direito, quer dizer, passa pelo corpo caloso, e o lado direito é o lado da criação, da abstração, da expansão, da percepção, é o contato direto, né, com o mundo abstrato, e ali a coisa se realiza. Se realiza no direito, toma densidade, toma uma forma que consiga ser vista e compreendida pelo lado esquerdo, e aí ela se torna visível para o ser humano. Esse que é o processo. Não, isso aí é puro, verdadeiro. Eu vi isso na prática, né? E é um procedimento, uma mecânica bem simples, né, Grego? Agora, entrando no tema mesmo do nosso programa, nós tivemos no passado, vamos dar exemplos assim, Yoshua Ben Pandira, segundo diz a história, segundo conta a história, teve uma irmã, Madalena, que era apaixonada por ele. Se a história é verdadeira ou não vem ao caso assim, não podemos até mostrar, era um avatara, né? E ela sentia aquela atração por aquele ser, por toda aquela bondade, luz, tudo aquilo que ele emanava, mas parece também que o aspecto mulher dela também se manifestava. Isso não procede. Não procede? Não. Tá. Isso aqui é o que a história diz. Não, porque Joshua Ben Pandira, o Jesus da igreja, ele e o irmão gêmeo dele, não vieram para existir com função de Manu. Com eles certeza, não vieram para gerar. Então, a história foi mal contada do aspecto não existiu isso do lado da... Não, isso é uma coisa irreal. Irreal. Não aconteceu. Tá. Se tivesse acontecido, vamos dizer, se tivesse, porque o fato que eu quero fazer a comparação, talvez ainda não tenha sido claro. Eu entendi o que você está dizendo para dizer que seria um primeiro relacionamento para tomar com base, onde mesmo o ser divino está sujeito a essa... Não ele, as tentações, o avatara, vamos dizer, mas sim ele como avatara, ou com qualquer um de nós, vamos dizer assim, que queiramos já estabelecer, já querer viver num tipo de relacionamento do novo ciclo, como fazer isso chegar naquelas pessoas, homens ou mulheres, que ainda estão naqueles que nós estamos falando aqui, que é o que nós vamos abordar bem, o tipo de relacionamento passional, carnal, sei lá como é que eu nomino isso, com o relacionamento do novo ciclo que nós queremos chegar, que nós vamos explicar aqui o que é o relacionamento do novo ciclo e fazer essa diferenciação para que ela fique clara, para que quando as pessoas puderem olhar para alguém ou ver o que verdadeiramente alguém olha para alguém e vê o que eu estou sentindo lá. Eu estou identificando um irmão, estou identificando uma energia diferente. O que é isso? Eu acho que se as pessoas tivessem esse poder de discernimento, já seria um começo para aquilo que nós queiramos conversar hoje aqui. É mais ou menos isso? Eu fui claro, pelo menos, tentei ser. Não? Foi sim. Não, Às vezes é difícil você tentar externar alguma... Não é difícil. Difícil é uma coisa que não existe mais, Grego. E qualquer coisa que você fale, ele é um aspecto do que tem que ser falado. Entende? Você pode não conseguir conversar por esse ângulo que você está vendo, claro. Mas o outro ângulo, como você está falando, é alguma coisa que existe também. Então não tem nada de errado.
Então vamos desmistificar e desmitificar o que eu iniciei falando assim. A relação de Maria Madalena com o Avatar Yoshoben Pandira. Só antes daí, deixa eu fazer um comentário. Esse assunto, ele nos remete simplesmente ao momento em que houve a criação a separação do sexo, né? Quer dizer, a partir daí, então, a partir daí então que se começa esse processo. Mas antes eu queria comentar uma coisa que você falou de início, que você daí fala das comunidades esotéricas e exotéricas, às quais você já pertenceu, né? Sim. Hoje você é esotérico. Esotérico é... Com S. Com S? O esoterismo é você ter... interior, é segredo? Não, o esoterismo é você ter... Dentro? É o teu contato e o teu trato lícito com o que se conceitua como segredo. Isso é esoterismo. E o estudo, né, das coisas da lei, o estudo das coisas da natureza, isso é esotérico. O exotérico, o externo, é que seria uma abordagem comercializável e quase sempre distorcida. Estou aprendendo mais uma visão sobre os dois termos. Um exemplo, você estudar, né, como eu comando um elemental, e esse elemental pode ser um pensamento que eu tenho, que é um elemental encadeado, ou um elemental do fogo, da água, do ar, né, de qualquer um que seja, isso é esotérico. Você vai estar exercendo o teu controle sobre seres de um plano que dependem do contato com você para evoluir. O futuro da evolução de qualquer elemental é vir a ser um ser humano. Então, isso é esotérico. E é de lei, é lícito. Quando você daí vai na loja e compra uma figura de um duende, um gnomo, uma fadinha, o que seja, e aí você espera, e você transforma aquilo num objeto de adoração, espera que aquilo te traga saúde, bem-estar, aí isso é exotérico. Você está se deixando levar por um uso comercial de alguma coisa que existe de verdade. Entende? Então, qual seria o objetivo? Transformar todo o conhecimento exotérico no primeiro contato com o conhecimento esotérico. No contato com o conhecimento esotérico, aí sim, desmistificar e desmitificar, porque hoje não existe mais segredo nenhum. Ficou, olha, mais uma surpresa, porque nunca podia passar pela minha cabeça essa sua explicação. Com relação ao relacionamento grego, primeiro a gente tem que ter noção assim, são vários tipos de relacionamento. Um relacionamento, que seria o relacionamento homem e mulher, ele é um relacionamento complexo por duas razões básicas. Primeiro, são duas hierarquias distintas, habitando corpos semelhantes, com funções completamente distintas. Isso é a primeira coisa. Segundo, a relação homem-mulher, toda vez que ela acontece para gerar um ser semelhante, ela tem como resultado um salto e um saque contra o futuro evolucional. Perfeito. É um atalho evolucional. Porque o que acontecia antes, a gente já conversou, o ser humano descendia somente dele mesmo. Né? Ele se autogerava fisicamente, né? Como ainda existem espécies que fazem isso. Sim. Então o processo evolucional, ele atravessava milhares e milhares e milhões de anos para dar um passo. Quando eu pego um ser que tem milhões de anos de evolução, você vai se encontrar com uma mulher que você está atraído fisicamente, afetivamente, emocionalmente, karmicamente, por qual razão seja, e aí vocês juntos têm uma criatura, geram uma criatura, milhões de anos de evolução de uma hierarquia, milhões de anos de evolução de outra hierarquia, mais karma, mais lei, mais necessidade de lei, mais ambiência de nascimento, gera um ser. Então, de forma nenhuma, isso poderia ser uma relação simples no ciclo passado. Tá? No novo ciclo, isso obrigatoriamente passa por uma revisão desse processo, desse caos que envolve essa questão que norteia hoje a sociedade que a gente vive. Isso é um tipo de relacionamento. Agora, tem outro tipo de relacionamento, e que daí tem impacto nesse relacionamento que você quer comentar, que é o relacionamento homem-mulher, que é o relacionamento do homem com ele mesmo. A primeira relação que você tem que ter do teu aspecto masculino e feminino é você, enquanto aspecto masculino exteriorizado, ter uma relação com o teu aspecto feminino interiorizado. Nós já falamos sobre isso aqui, né?
Enquanto você não aprender a tratar com o que de feminino existe em você, e feminino não estou dizendo assim, feminino de afeminado. Sim, não já foi bem claro não, isso. É princípio masculino e princípio feminino. Agnisvati e Barishad. Entende? E coexistem. Tanto é que a grande comunhão, né, dessas duas hierarquias, do pai e mãe cósmicos, vai acontecer primeiro no próprio ser humano. Né, quando desperta, cria, ativa um novo chakra, seria o Vibhuti, que é o pai e mãe realizado em cada um. O resultado disso é o Duija, o homem que não nasceu da mulher, né, é a mulher que não nasceu da mulher, né, é aquele ser que nasce de si mesmo. Então esse é o primeiro relacionamento, e tão ou mais complexo do que um relacionamento externo com um ser de uma outra hierarquia. Há um outro nível, outro tipo de relacionamento, que é aquele relacionamento com o entorno que te cerca, e que é uma coisa muito interessante. E esse relacionamento com o entorno que nos cerca e que tem impacto no relacionamento comigo mesmo e no relacionamento com aquela contraparte, perfeito. Esse relacionamento com o entorno que me cerca, ele muda na mesma velocidade em que muda o nosso conceito de tempo, em que muda a nossa percepção da capacidade de lidar com as coisas que passam cada vez mais rápido, e no momento em que muda a percepção de quando o futuro vai acontecer, quando sempre vai ser visível. Por exemplo, há alguns anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás, você estava não acessível a maior parte do dia. Aí o teu único mundo, o teu relacionamento era você contigo mesmo e aquele teu entorno mais imediato. Você estava em casa, você pegava o carro ou o ônibus para ir para o trabalho, você só ia estar acessível novamente quando chegasse no trabalho, e aí então alguém ia telefonar para você. Isso. Ou ia te mandar uma carta. Ou Isso. Né? Aí você ia sair de casa, você estava em trânsito, aí você ia, eu preciso falar com o Jorge. Né? Aí você ia até um outro lugar para falar comigo, e se eu não tivesse contato telefônico, você ia ter que ir até onde eu estava, né? Ou então você ia ter que esperar a oportunidade para conversar comigo. Estou viajando, como é que vai conversar comigo? Vai esperar que eu volte. Estou em trânsito, como é que vai conversar comigo? Vai esperar que eu volte. Então, as coisas aconteciam de uma maneira mais pasmosa, mais calma, mais demorada. A evolução se processava mais vagarosamente e a minha relação com o entorno, ela era limitada. O número de elementos que eu tinha que lidar no meu dia a dia, né, ele era limitado. E a vida, ela não se apresentava com tanta velocidade. Hoje o que acontece? Nossa. Eu quero falar com o grego. Pronto. Aí Grego lá, tá na Europa, o você grego, tá o falando negócio comigo seguinte. lá. Exatamente, exatamente. Incrível. Então, a disponibilidade e o teu contato, que antes era com 10 ou 20 pessoas, hoje é com quantos? Puxa, não tem N. Isso é o teu relacionamento com o mundo. Porque quando você tem, eu pergunto sempre para você hoje, com quantas pessoas você consegue falar hoje grego? Há alguns anos atrás, e esse impacto todo tecnológico que a gente percebe aqui, são de acontecimentos que tiveram, que ocorreram no início do século passado, de 1900 para frente. Então esse salto humano, ele aconteceu de 1900 para frente, né? Com a vinda dos Dhyanis para coexistir entre os seres humanos, os Dhyanis Budas. Quando eu digo para você, grego, quantas pessoas você consegue falar hoje? Aí você fala assim, depende. Por celular eu falo com toda a minha base aqui. Minha lista aqui. Pessoalmente eu falo com a minha família, com o meu entorno. Pela TV eu falo com tantos quantos estão junto conosco agora. Por e-mail eu falo com trocentos mil. Desculpa, com centenas de milhares, né? Mesmo. E por Orkut, não sei o que, qualquer que seja, quer dizer, as redes sociais, elas fizeram com que se misturasse no meu dia a dia. Antes, então, você podia ter um dia a dia muito focado, porque no teu entorno só tinha o que você pensava, ou aquilo com as pessoas com as quais você tinha contato. Hoje, o teu dia a dia é o dia a dia do mundo. E ou você toma a ação para manter contato com esse mundo, para criar esse relacionamento unidirecional, ou o mundo se comunica com você da mesma forma. É e-mail, é telefone, é o dia a dia, é a mídia, é você estar andando, você vê isso, vê aquilo, ouve aquilo, te fala isso, fala aquilo. Na verdade, assim, é que a gente não tem noção, é que se nós já não tivéssemos mudado junto com o futuro,
nós não teríamos capacidade mental, não teríamos capacidade astral, não teríamos capacidade vital para suportar a quantidade de contatos e informações que se tem no dia a dia. Então, hoje... Não só isso, como a quantidade de senhas que a gente tem na cabeça, né? Senhas. Isso é a mente concreta tentando justificar que ela vê como é que é a mecânica. Então, a mente concreta, daí a gente está falando abstrato, e a mente concreta tem que falar assim, mas eu também sou necessário ainda. Ele fala assim, mas a gente tem que guardar a senha. Ele diz, claro que tem que guardar a senha. Não, porque se envolve claro que envolve. Mas veja que assim, veja, muito interessante isso. Porque essa frase que você falou, ela justifica exatamente o porquê que quando você deseja feliz para sempre, você tem dificuldade para acreditar, ou as pessoas. Por quê? Porque a mente concreta, ela tem que sobreviver nos moldes no qual ela foi construída. Por quê? Porque ela é um conglomerado de... Ela tem que temporalizar o sempre, né? Ela tenta fazer isso, Ela tem que tornar o invisível visível e controlável. O sempre dela é limitado, vai daqui até lá. Então, o primeiro relacionamento que a gente tem que aprender a administrar, e esse é o primeiro relacionamento do novo ciclo, é o relacionamento com todo o mundo de seres com os quais eu tenho contato diariamente. E não é mandar e-mail para alguém e ver se não quer saber se leu ou se não leu. Você tem que ter ciência que quando você está mandando e-mail para alguém, quando você está telefonando para alguém, quando você está conversando com alguém, o processo é igual. O processo é igual, exatamente. Esses seres todos fazem parte do meu relacionamento. É o meu primeiro relacionamento com o mundo. Que mundo? Com o mundo do gênero humano. Esse é o primeiro. Junto com o meu relacionamento com o mundo do gênero humano, eu tenho um relacionamento com o mundo visível e que às vezes a gente perde o controle. E qual é a primeira demonstração da perda de controle no trato com o mundo visível? É a questão de achar que está tudo andando mais rápido do que a gente consegue dar conta. O tempo passa muito rápido, ontem era segunda, hoje é sexta, ontem era outubro, do ano passado já é janeiro, amanhã é fevereiro, amanhã é outubro, e isso é real, porque realmente a medida de tempo ela está alterada, a medida de consciência está alterada, o que se fazia antes em 100 anos, hoje a gente faz em um dia, o que você demorava antes 6 meses para fazer contato, hoje faz em alguns segundos. Então você está adaptado para essa mudança. E o que muda? Como antes você tinha que se preocupar só com você ou com aquela contraparte que você tivesse escolhido, a mulher a qual você foi atraído para daí gerar os teus filhos, então você estava mais ou menos preparado para aquilo. Você estava sujeito só ao quê? Ao que tem no teu entorno, ao que tem no entorno dela, ao que você é, ao que ela é, ao karma que você tem, ao karma que ela tem, ao karma conjunto ou comum, os dois, a razão das quais vocês se encontraram. Isso, então, eram todos elementos mais ou menos controláveis. Por quê? Porque você não tinha um contato muito intenso com o mundo. Hoje, quando dois seres se encontram, dois homens no sentido de dois seres humanos, dois seres se encontram, né, o que acontece? É como se o mundo inteiro em cada um e o mundo inteiro em cada um no outro se encontrasse e tentassem se resolver. Aí então tem o quê? O que cada um é, o karma de cada um, o karma comum, o de família, o de nação, o de gênero humano, e mais o quê? O que todo mundo pensa, o que todo mundo sente, e mais os contatos que eu tive durante o dia, mais o que eu ouvi durante o dia, os telefonemas que eu fiz, os e-mails que eu fiz, o que eu acessei. É o mundo inteiro, né, em choque, constantemente, todos os dias, dentro de um lugar que a gente chama de casa. Entende? Que, na verdade, se você for analisar, não existe, é muito raro hoje em dia, um lar harmônico. Não. Aí, isso é uma coisa muito importante para a gente conversar. A gente tem que ver a questão do que é o conceito de harmonia, né? Sim. Então, antes era simples você ter um lar harmônico, porque era um lar ou era uma casa onde coexistia somente dois seres. Sim, por isso você estava falando. Isso que eu estou falando. Isso. Hoje, em um relacionamento homem e mulher, coexiste toda a humanidade. E mais, como o mundo está andando muito rapidamente e o presente ele está dando lugar rapidamente para o futuro, porque o futuro ele urge, ele está angustiado, o futuro ele está agoniado porque ele quer ser visto. O futuro tem que ser vivido, ele tem que ser espargido, ele tem que se expandir. Então, tudo isso que acontece
né, ele se manifesta em duas pessoas e entra em contato e entra em atrito. Por quê? Porque ele tem que ser sublimado. Outra coisa, como antes a coisa andava mais devagar, antes do futuro estar instalado, então os erros, os medos, os defeitos, as deficiências, as amarguras, as dores, aquelas coisas típicas do ciclo que já passou, eles ficavam ocultos em cada um, sabe? E era o meu medo, o teu medo, Sim. o medo do outro. Agora não, é o medo humano, é a dor humana, é a felicidade humana. A gente fala aqui já numa outra abrangência. Então, isso tudo aflora em cada um de nós. Antes o atrito era assim, por exemplo, eu ia pegar um diamante e ia polir com a mão, por exemplo, no ciclo passado. Então, ao final da minha vida, eu tinha uma pedra semi-acabada, porque eu ia pegar uma outra pedra e ia ficar tentando dar forma. Hoje, eu pego uma pedra bruta, né, e coloco numa máquina e faço o polimento em alguns minutos e te dou um diamante pronto e acabado. Sim. E mais. E ele realmente está pronto. Pronto e acabado. E mais. Antes, a natureza, ela levava algumas centenas de milhões de anos para pegar todo o conteúdo material, depositar e transformar aquilo em carbono até que virasse um diamante. Hoje você pega esse processo inteiro e pega carvão, coloca no laboratório, coloca temperatura e pressão, você cria um diamante artificial, que é tão bom quanto. Esse é o ambiente que nós estamos submetidos hoje, né? Um processo alquímico, onde tudo que existe em cada um é exteriorizado, se mistura, tem que ser entendido e trabalhado pela própria humanidade, para que daí dessa humanidade ressurja a mesma humanidade, sem venda nos olhos, para ver o que existe hoje, que é o futuro. Isso é o que acontece. Pode Você falar. está querendo dizer, então, que está, vamos dizer assim, tudo nos conformes. Sempre. 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 Porque é o que você acabou de dizer, dentro de um lar, por exemplo, que eu falei da harmonia. Antes era tudo mais tranquilo, era marido e mulher, casa, trabalho, trabalho dela também, era muito mais restrito, como você falou, não tinha muita coisa. Aí veio o progresso, tudo isso aqui que acelerou tudo, vem o advento dos filhos, vem a tecnologia, então, além disso, os filhos trazem todo aquele entorno deles que eles se relacionam. Exatamente. Então, fica realmente uma torre de Babel dentro de uma casa. Isto faz parte da lei? Está dentro da coisa da lei? Faz parte do processo de sublimação da questão E humana. onde que está o Mas, assim, entendimento disso? Onde é que está qual é o aprendizado dentro disso tudo? Primeira questão que você tem que entender o processo que está acontecendo e ter paciência. Primeira coisa. Tá, já é importante isso. Segunda coisa, você tem que saber como lidar com esse processo. Né? Então, esse aflorar do todo, né, em cada um e esse atrito que isso acontece, é importante, hein, né, ele faz com que o que antes era realizado em uma existência se realize agora em uma semana. Isto. Né? A coisa ela é muito mais ágil, ela é muito mais rápida, porque nós agimos e pensamos e amamos e odiamos e desejamos hoje com a velocidade já não mais do astral mais denso, mas de uma mistura de um astral com a mente abstrata. Então há uma mudança nesse processo. Agora, óbvio que o ser humano, homem, sendo mais complexo, o ser humano, mulher, sendo mais complexo, se não houver, paralelo a esse processo de exteriorização da complexidade, uma aquisição da consciência do processo que está acontecendo, aí a coisa vai por água abaixo. Porque tem muitas pessoas, eu estou te perguntando isso tudo, estou tocando no assunto, porque tem muitas pessoas que estão, não sei se é o termo perdidas, umas estão desiludidas, outras estão sem força. Agora, a minha pergunta é, só para completar, sim, Jorge, faz parte do processo individual também? Além disso tudo, você tem que superar o teu próprio processo individual dentro desse todo aí? Sim, vou responder. Só primeiro, com relação, você falou que tem algumas pessoas que estão desiludidas, né? Isso. Para que alguém fique desiludido, antes ele tem que ter estado... Iludido. Exatamente. O mundo não é lugar nem para iludidos, nem para desiludidos, é lugar para seres humanos. Sim. Tá? Outra coisa, esse processo como um todo, ele é inerente, assim, o caos criador que está na cabeça de cada um hoje, ele é o próprio caos criador que está na cabeça da humanidade como um todo, e isso é que tem que ser resolvido, né?
Só que daí, então, por isso que eu falei que daí tem três tipos de relacionamento. Primeiro, o teu relacionamento com o mundo, você tem que entender o que está acontecendo e ver como isso tem impacto em você. Antes era muito simples você refrear os pensamentos, as ações, os instintos, porque você estava sujeito a um número menor de impulsos, de estímulos. Tudo. Era tudo mais devagar mesmo. Exato. E hoje não. Então, hoje você é um ser muito mais resistente. Né, para você exercitar o teu poder de vontade, a tua paciência, o teu desejo de adquirir conhecimento, de ter uma vida harmônica e pacífica, hoje ele precisa de muito mais força do que precisava 200 anos atrás, 50 anos atrás, por quê? Porque você está com o mundo inteiro ao teu alcance e antes isso não. Isso é verdade. Não é? Então, no momento em que você percebe esse processo e você começa a se transformar com esse processo, então você, no contato com o mundo externo, você já dá o primeiro passo para você fazer a mudança do relacionamento com você mesmo. Entende? Quando você então entende o mundo que está acontecendo, tem paciência com o teu entorno, no passo seguinte você passa a ter consciência com você mesmo. Lembra, a gente sempre conversa, paciência com todas as pessoas, todos os seres visíveis, paciência consigo mesmo, principalmente paciência com quem? Com os seres invisíveis que habitam em você. Já é o segundo relacionamento. Então, você passa a viver harmonicamente contigo mesmo. Se você não tem uma visão harmônica e uma convivência pacífica e harmônica com a humanidade, como é que você convive pacífica e harmonicamente com você mesmo se você é um ser humano? Se você odeia a humanidade, ou fala assim, pô, esse país não presta, essa humanidade, isso, humanidade, aquilo, e só vê o de ruim existe a humanidade, você vai ver o que de bom tem em você. E tem de bom em você. Nem que você seja um traste o ano inteiro, mas no final do ano você diz, pô, vou procurar o cara que eu sacanei e vou dar a mão para ele. Isso mostra o quê? Que em você habita a divindade sufocada pelo que de ruim você constrói. Quando você chega nesse ponto daí, de ter uma convivência harmônica com você mesmo, aí então você tem condição de ter uma convivência harmônica com aquela a quem você escolheu como tua contraparte. E aí então você passa a gerar filhos, não mais do karma, você gera filhos do processo evolucional, filhos da lei. Aí então sim, aí você vai ter o tal do lar harmônico. Só que o lar harmônico, para acontecer, antes de acontecer fisicamente no lugar onde você mora, ele tem que acontecer fisicamente em você mesmo. E nós estamos em um processo em que era assim em grego, como se fosse assim, um processo alquímico generalizado, onde em cada um de nós, somos recipientes, foram sendo colocados elementos ao longo de milhares e milhares, milhões de anos de evolução, de existência de todos os seres que antecederam até chegar em você. Chega em um momento agora, evolucional, que daí a lei fala assim, não, agora é a hora de acelerar o processo. Vamos colocar um elemento catalisador nesse processo. Né? Quando esse elemento catalisador ele cai, ele gera uma curva em todo o processo alquímico. E aí é o seguinte, você tem que dar conta. Né? E o dar conta é assim, é entender o que acontece fora, entender o que acontece com você mesmo, e aí então você entende o que acontece com quem está do teu lado. Pode estar do teu lado ou não, entende? E pode estar casado ou não, isso é questão aí de cada um. Não, mas é isso, entende? o relacionamento ele é qualquer momento da nossa vida, né? Exatamente. Tudo. Exatamente. E a força, por isso que eu falei na nossa conversa, ela se remetia à separação homem-mulher que aconteceu em meados da terceira raça lemuriana. A tônica, né, que permeia a relação humana hoje, até por indução da própria mídia, né, são assim, os ícones que se criam com relação à indução de consumo, e todos eles usam a mulher como instrumento. Sim. Né, e usam a mulher como objeto. E como a mulher é colocada como instrumento, como objeto de desejo, de fascínio, de indução ao consumo, ela passa a ser tratada como, aí, a maneira de tratar a mulher como objeto, como ícone, né, é desejá-la, né? E aí você sai da questão do uso do sexo, né, como elemento de criação do ser que vai vir depois de você e que tem que ser melhor do que você, e passa para a questão da sexualidade, né, como é que é? Tem termos que eu não lembro, mas não faz mal, se eu não lembro é porque não é para ser falado. Exatamente. Mas o uso incorreto, assim, é você, e não estou falando aqui de nenhum aspecto religioso, claro. É você voltar a relação para aquilo, como é que é o nome que se dá nisso? Depois, se quiser ter falado, que se vire e apareça. Né? Então, quando você daí
tenta levar uma relação dessa maneira, daí você não tem relação. Não existe. A relação é a seguinte, você tem que entender que você é de uma gênese, você é um ser humano masculino, né? Você é um agnisvata. A mulher a qual você escolheu, ou que se aproximou de você por questões de karma, e depois se diz, né? Fala assim que todo homem tem a mulher que merece, ou toda mulher tem o homem que merece, mas não é assim, né? Toda mulher tem o homem que precisa e todo homem tem a mulher que precisa, porque precisa para quê? Para que surja elemento catalisador, para que você sobreviva e melhore. Essa que é a questão. Já vou dizer um negócio aqui, já tem muita coisa aparecendo, já vou avisar para vocês. Não deu para terminar hoje. Não vai dar para terminar hoje, semana que vem nós vamos continuar, porque o que está vindo aqui na minha cabeça é um monte de coisa. Sim. Segundo, e nós precisamos falar também, vamos ver se é hoje ou se é na semana que vem, a questão, você falou da companheira que aparece na nossa vida, mas às vezes aparece mais de um, mais de dois, e por que isso? Que deve ter uma razão. Não, e aqui, antes da sessão de continuidade, eu quero tornar público aqui uma coisa que me aconteceu no dia 6 de janeiro, que é muito importante, é relacionamento também. 6 de janeiro, dia de Reis, depois de 22 anos de Florianópolis, eu resolvi ir na missa na Igreja Ortodoxa Grega. Estou aqui há 22 anos e nunca tinha pisado na Igreja Ortodoxa Grega. Um amigo me convidou, eu tinha ido ao aeroporto, ver a passagem para São Paulo, tudo ali, cheguei até meio atrasado, entrei lá, tudo, e passado uns 10 minutos, era o momento da comunhão. Falei, putz, eu vou ou não vou, né? Vou ou não vou, porque para mim aquilo hoje já não significa mais nada, significou muito, mas por isso que eu estou dizendo em público, porque pode ser que as pessoas se identifiquem em uma situação igual. Bom, falei com meu amigo, e aí, cheguei atrás, não, vamos lá, vamos. E fui até lá na frente e comunguei. Aqui a comunhão grega é diferente, tá dentro do vinho ali, toda essa coisa. Quando eu comunguei, eu me arrepiei todo. Você está rindo, né? Porque você não estava lá. Eu estava. Entendeu? E eu me arrepiei todo aquilo lá. E eu não posso explicar. Tem coisas que a gente tem a mania de tentar verbalizar, mas alguma coisa em mim, isso eu escrevi num e-mail depois para alguém que eu confidenciei. Alguma coisa em mim agradeceu o que eu fiz. Você acredita num negócio desse? Sim. Agora, eu não entendi nada daquilo. Mas, quer dizer, eu senti em mim alguma presença, alguma coisa presente daquilo lá dentro, que na minha cabeça já não significa mais nada, mas parece que significa. Então, a partir daí, a partir dessa coisa, eu também me senti diferente. É um relacionamento. Por que eu falei que era de relacionamento? Porque eu estou vendo que tem alguma coisa de relacionamento com alguma... Claro que sim. Com alguma divindade, sei lá qual é o nome. Não, divindade ou a lei, ou sei lá quem. Tá? Então, agora, a forma, o tipo, o instrumento de me fazer sentir aquilo lá e a partir daí, desencadeia uma série de outras coisas, sabe? Mas que assim, quando você fala, Eu disse o que tinha que falar, era isso mesmo. Então, você fez isso e isso foi uma espécie de relacionamento. Com a divindade? Porque quando você vai se relacionar com o mundo, você está se relacionando com o mundo e o divino em cada um dos seres que é do teu entorno, em meio, celular, o que seja. Quando você vai se relacionar com você mesmo, você está se relacionando com o divino que há em você, né? E o divino que há em você é toda a essência da divindade que está mais ou menos aprisionada. Quando você vai se relacionar aí com a contraparte, você vai se relacionar com a contraparte e o divino que nela existe também, para que vocês dois juntos, então, possam gerar o semelhante. O que tem que acontecer, e por isso que daí, isso seria o conceito de relacionamento novo ciclo, é um relacionamento sem máscara, por exemplo, assim, eu não posso dizer que amo o mundo, mas eu odeio um. E não posso dizer que eu amo um, mas odeio o mundo, primeira coisa. Segundo, eu não posso dizer assim, não, eu sou completamente puro, bom, porque eu faço parte da ordem tal, eu boto lá a minha túnica, minha não sei o quê, e eu vou e faço o ritual, tudo, mas eu não gosto daquele outro, eu não isso, eu não aquilo, eu tenho resistência. Tem que assumir o que acontece, né? Com relação
o relacionamento com a contraparte, né? Então, não, é muito bom, vírgula, mas isso não gosto, aquilo não gosto. Faz parte, é assim, aquilo que está colocado para você é o seguinte, você é uma peça de Lego, Sim. aquela criatura é uma peça de Lego que no momento é o encontro, né, é o tratamento que a lei precisa para quê? Para que você resolva o que você tem que ser resolvido, para que ela resolva o que nela tem que ser resolvido, porque o elemento catalisador que dispara em você aquilo que você não conhecia, que você não gosta, está nela. O elemento catalisador que dispara o que está nela, ela não sabia que tinha, está em você. Tanto é que, assim, todo homem tem o dedo comprido para botar na ferida que tem que ser resolvida. E a contrapartida é exatamente necessária. Esses são os relacionamentos do ciclo atual. Por quê? Porque é um ciclo de resolução. Né? Porque a gente está o ciclo atual que Deus chama, assim, é um entrelaçamento, um lapso entre o futuro e o passado. Nós estamos com potencialidades de futuro, tentando resolver resíduos do passado. Por isso que os relacionamentos são complexos. Enquanto não tivermos consciência do que está envolvido no processo, de quem nós somos, de como nós estamos diferentes, de como o mundo está diferente, em qual mundo nós vivemos, é impossível você daí tentar achar que você vai ter um relacionamento harmônico com alguém, com a tua contraparte, você vai ter um relacionamento harmônico com você mesmo, ou você vai ter um relacionamento harmônico com o mundo. Aí você fica em um nível intermediário, deslocado completamente, descontente completamente, e aí surgem essas legiões de pessoas que dizem assim, hoje eu estou aborrecido, hoje eu estou frustrado, hoje eu estou deprimido há muito tempo e eu tenho que tomar remédio. Aí eu tenho a síndrome do pânico, eu tenho a síndrome de não gostar de cortina azul, eu tenho a síndrome de não gostar de quem usa sapato verde. Aí então as pessoas começam a achar nomes simplesmente para a sua incapacidade de compreender o que acontece com elas mesmas, e o que acontece com elas é simplesmente a necessidade que há em cada um de entender e se entrelaçar com o mundo que nos cerca, para que daí então eu consiga me entrelaçar com o mundo que há em mim. A partir daí eu sou um comigo mesmo e acontece o perfeito matrimônio, você com você mesmo, né, que é o pai e mãe cósmico em cada um, e aí você com a tua contraparte. Supondo que nós estamos num novo ciclo, já resolvido e visível para todo mundo. Nós estamos, mas ainda não resolvido e não visível para todo mundo. Nós estamos num novo ciclo, resolvido, visível para todo mundo, ainda vai existir a relação homem-mulher. Só que a minha atração por aquela mulher já não é mais kármica. Já não é mais porque ela usa uma roupa que me atrai. Isso. Já não é mais porque ela sabe alguma coisa, ou ela exerce, ou ela tem... Não. Você já tem a minha consciência relação do com que é aquela aquele mulher ser. é porque é o seguinte, é o ser que de lei vai se aproximar de mim. Perfeito. Para que de lei nós geremos um ser novo, o mais especializado possível, isento de karma. Focar aquela energia para a criação de um novo ser. Exato. Essa é a relação novo ciclo. Uma relação harmônica de respeito entre dois iniciados. Iniciado não quer dizer que você já é o suprassumo do conhecimento do universo, não. Aí seria um acabado. Né? Iniciado, sim, você sabe qual é o caminho que você está seguindo. Você tem paciência com você mesmo. Você sabe as limitações que você tem para resolver. Então você está iniciado no caminho da evolução. Você está a serviço da lei, você está permeável. A lei em você se resolve, a divindade em você sorri. Né? Você está em paz com o mundo, está em paz contigo mesmo, você está em paz com o teu passado, com o teu presente, com o teu futuro. Esse é você. Qual é a criatura que vai se aproximar de você? Uma criatura igual. Nos mesmos moldes. E aí então a gente passa a deixar de gerar filhos do karma. Porque hoje o que acontece? Você tromba com alguém, tromba assim no sentido figurado, encontra com alguém, tal, sai, vai para a balada e vai ficar junto e depois de um tempo dele está lá uma criatura. Essa criatura que foi gerada por uma pessoa congestionada, que se relacionou com uma pessoa congestionada, sem ter noção do que está fazendo, sem estar programado para que aquilo acontecesse, é filho de quem? Não é teu filho, não é meu filho, não é filho daquela mulher. Filho de todos. É filho do karma.
De todos, do karma, Exatamente, claro. Todo mundo vai cuidar daquilo lá. Exatamente. É um pai, é um filho de todos. Só que é um filho de todos, órfão de todos. Por quê? Perfeito. Porque ninguém se preocupa com ninguém. Não é? Porque antes de eu ter noção de que eu tenho que cuidar do meu filho, do teu filho, do meu filho humano, eu tenho que ter noção que eu tenho que cuidar do meu filho, que é o meu pensamento, que é a minha emoção, que eu tenho e que eu renego. O que eu tenho e que eu finjo que eu não tenho. O que eu tenho e que quando se manifesta, eu fico aborrecido. Eu tenho então que saber lidar comigo, saber lidar com o mundo, para saber lidar com a contraparte e com o que eu vou gerar depois. Esse é o mundo do novo ciclo. Esse é o relacionamento do novo ciclo. Esse é o mundo que se apresenta no novo ciclo. E a única diferença é que tudo que de bom existe em cada um de nós, no novo ciclo, ele está completamente exteriorizado, né? E hoje não. Hoje, voltando ao início da conversa, hoje o de bom em cada um se exterioriza durante uma semana no ano. Então todo mundo se abraça, aí vai lá num lugar onde tem uma queima de fogos, daí você não conhece quem está do lado, mas você abraça, fica feliz e pula, e se emociona e chora, assim, aquele congraçamento, acabou. Putz, mas isso, mas aquilo, mas aquele eu não isso, aquele eu não aquilo. Entende? É como se o ser humano se permitisse ter contato com o futuro só alguns dias do ano. Sim. Né? E ainda ou por razão religiosa ou por razão de consumo. Né? Quando exteriorizar tudo que eu tenho para resolver, né, e em mim sobrar só o que de real existe, o muro que me separa do mundo verdadeiro, né, que é o mundo do sempre, que é o mundo da fraternidade, da igualdade, da harmonia, da felicidade, esse, né, ele não tem princípio, meio e fim, ele é permanente. Esse é o sempre. E o que existe no sempre? Não existe a alegria absoluta e nem a tristeza infinita. Existe a neutralidade. Isso que a gente quer chegar. Então, não necessariamente assim, podemos dizer, porque nós já somos mais adultos, vamos dizer, nós sabemos o que a gente quer, já teve muitas experiências. Não necessariamente. Agora, a juventude também já poderia apocopar esse caminho, vamos dizer? É impossível. É impossível? Da maneira como está a coisa hoje, que é o seguinte, o spes messis in semine. Sim. Primeiro que são seres que não foram gerados de um processo pensado. Depois, esses seres que estão vindo, eles são sempre o filho, ele é mais especializado que o pai e que a mãe. Sempre. Porque são duas hierarquias que daí... E esse filho, ele é um salto evolucional. Como ele é um salto evolucional, geralmente ele vem despreparado para pegar um mundo que ainda não está de acordo com o que deveria estar. Como não está de acordo com o que deveria estar, o potencial que ele tem para trabalhar no novo mundo não é utilizado, ele se transforma simplesmente no quê? Num rebelde sem causa. Putz, a vida. É assim, como é que se chama uma pessoa que não está enquadrada no meio? Bom, essas coisas fora do contexto. Fora do contexto. É um perdido. Você sente isso? Né? Então são seres que estão vindo para um novo mundo, né, que ainda não está resolvido, ele pega resíduo do mundo passado, do ciclo já terminou, e não sabe como tratar com isso. Aí deveria se fazer o quê? No spes messis in semine, quer dizer, você criar e as pessoas assim, os novos, né, e a mídia incentiva muito isso, assim, vamos para esse show porque é o maior alto astral, porque não sei o que e tal, e aí a mídia e a sociedade e o consumo e sempre a criação de coisas novas. Então o novo, o ser humano, o dito jovem, ele é sempre mantido acelerado, né, acelerado de uma maneira tal, e isso é um artifício anti-evolucional, lesa a divindade, lesa a humanidade, lesa a evolução, sim, que faz com que, como você mantém toda a sua vitalidade para atender às demandas do astral mais baixo, né, que é o consumo, é isso, é aquilo, assim, o estar com o astral sempre elevado, sempre naquele ativismo, então é o seguinte, não sobra vitalidade para que em você se manifeste o abstrato. E mais, e pior, não fica permeável para que o divino se manifeste em você. Então é necessário que o astral, que a humanidade, ela desacelere um pouco, para que daí as pessoas consigam respirar um pouco. Está todo mundo sufocado. A maneira como o mundo é colocado hoje, esse resíduo de final de ciclo, se você não sabe como lidar com ele, ele é sufocante. Por quê? Porque os seres criados pelos seres humanos, eles passam a dominar o ser humano, e o ser humano não domina mais. Então, o jovem, as novas gerações, elas estão habilitadas para um mundo melhor,
estão desabilitadas para o mundo que já acabou, que é o ciclo passado, e cabe a nós criar as sementes para que esse mundo novo seja perceptível por esses, porque esses têm mais habilidade ainda do que nós para resolver isso e criar essa relação. Aí, a relação desse novo ciclo, o relacionamento do novo ciclo para as novas gerações, ela já vai fluir mais tranquilamente, acontece mais naturalmente e é muito mais fácil ela entender o mundo e o mundo entender essa pessoa, ela entender a si mesmo e exteriorizar entendimento e aí, então achar a contraparte adequada para que daí gere compreensão, harmonia, felicidade e a coisa seja visível para todo mundo. Mas nós vamos dar continuidade porque tem muita coisa para falar. Sim, isso aqui, tem muita coisa. Eu pensei que eu não... Não, é que o relacionamento no novo ciclo, né, ele é simplesmente a chave para a visualização, não tenha dúvida, do futuro por toda a humanidade. Porque, assim, você quer fazer com que a humanidade inteira perceba o mundo novo que está instalado, perceba a divindade de cada um de nós, ensine a humanidade a se relacionar com o mundo, consigo mesmo e com aquilo que se chama de contraparte. Isso a gente tem que fazer bem feito e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos dar continuidade na próxima semana. E falando inclusive a gente não pode deixar de projetar no outro a nossa felicidade. A questão dos múltiplos relacionamentos durante a vida, isso, o porquê disso, eu tenho certeza que existe um motivo disso. É muito importante. Então, por hora, ficamos aqui. Eu deixo o meu abraço e o meu até sempre. E deixo o encerramento com você, Jorge. Eu desejo a vocês, aproveitando que hoje é o primeiro programa de 2011, né, um feliz sempre, saúde, longevidade e consciência. Com essas três coisas tudo se resolve. Fiquem felizes, fiquem em paz até sempre.